O Internacional joga nesse sábado às 6h30 da tarde contra o Bahia. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais novidades sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo e sobre, talvez, a última partida dele, ultimato, bastidores, tudo isso eu quero te contar no dia de hoje. Também quero te falar sobre a polêmica envolvendo o Carlos de Pena, que veio a público para falar sobre essa situação, sobre Shailon, que é um nome que foi colocado no Internacional também, e também sobre Robert Renan, porque o Fluminense, informação que vem do Rio de Janeiro, né, tem interesse na contratação desse jogador. Então no vídeo de hoje eu quero te falar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Quero te falar também, deixa aqui nos comentários o teu palpite pro jogo de logo mais contra o Bahia, apesar do Inter estar nessa fase ruim, né, nesses últimos 4 jogos. Acredito que o Inter vai vencer o dia de hoje, a cara do Inter vencer esse jogo. Acho que vai ser um jogo aí que o Inter vai vencer por 2-0, tá bom? Mas deixa aqui nos comentários a tua opinião. Falando sobre o time do técnico Eduardo Cudê, e muitos já se perguntam que, por exemplo, se o Inter vier a perder no dia de hoje, né, por exemplo, existe a possibilidade, o risco de demissão por parte do treinador argentino. Eu já respondo para vocês, não, Cudê não será demitido. O que pode acontecer é ele pedir demissão. Isso aí até poderia acontecer, mas ele ser demitido nesse momento é impensável. Além disso, aconteceu ontem também uma reunião das lideranças das torcidas organizadas com o técnico Eduardo Cudê. E ali foi definido algumas coisas e as próprias lideranças falaram que essa reunião era realmente para unir forças e ali aparar algumas arestas, né? Outra situação também nesse momento é sobre o caso Robert Renan, tá? E aí eu quero te trazer uma informação que vem lá no Rio de Janeiro. Alguns setoristas do Fluminense estão começando a falar sobre essa situação, que o Fluminense teria interesse no Robert Renan. A gente já sabe que o empresário dele está procurando um novo clube, né? Ele está numa situação totalmente inviabilizada no Inter. A direção do Inter e a comissão técnica criou essa inviabilidade também, né? Eu já dei minha opinião num vídeo atrás falando sobre essa situação, né? E aí eu volto a dizer, o Robert Renan hoje é o zagueiro com maior valor de mercado hoje do futebol brasileiro, né, segundo o Transfer Market. É o zagueiro onde o Inter vai ganhar na metade do ano, caso fique com ele, 4 milhões de euros, e era o zagueiro com maior estatística, era o jogador com melhor passe longo, melhor passe curto, o jogador que mais deu assistências de zagueiros do Inter, era em números o melhor zagueiro do Inter no Campeonato Gaúcho, mas o Inter criou toda essa situação pelo um pênalti que ele errou, obviamente de maneira absurda o pênalti que ele errou, mas enfim, se inviabilizou uma situação e ele pode estar indo para o Fluminense, tá bom? Sobre o time do técnico Eduardo Cudê para hoje, tá? A tendência de escalação tem Sérgio Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Mercado e o René. O meio de campo, a dúvida ali na questão do primeiro volante, porque o Thiago Maia saiu no último jogo com câimbras, então pode ser que o Fernando inicie na frente com o Arangues, mas a tendência é de um Thiago Maia e Arangues. Abertos, Wanderson, Maurício, na frente Alário e Rafael Santos Borré. Essa é a tendência de escalação do Internacional para esse confronto contra o Bahia, 6h30 da tarde, tá bom? Também quero te falar sobre o de Pena, né, que já foi anunciado como novo reforço do Bahia. E anteontem ele fez um vídeo de despedidas que ele fala uma frase que é muito polêmica, né? Que tudo que aconteceu nesses últimos meses, né, ele não falaria a público, e isso não muda o amor que ele tem pelo Internacional. Foi exatamente essa frase que ele disse. Ele vai falar que ele nunca vai dizer o que aconteceu nesses últimos meses, né? E o fato, por exemplo, dele ter sido afastado. Mas que nada isso também mudou, né, a relação dele com o clube instituição Internacional. O fato é, o afastamento de Pena e o afastamento do Gabriel foram duas situações que realmente
teve ali muitas coisas que aqueceram. O bastidor ali ficou muito aquecido, né, depois que a direção resolveu afastar esses dois atletas, né? A gente pode falar, né, que parte do elenco não gostou dessa situação, e o Depena, né, é amigo de muitos jogadores, é muito amigo do Sérgio Rocher, ele que trouxe, né, ele que intermediou a chegada, por exemplo, do Rocher para o Internacional, ele é amigo também de outros jogadores estrangeiros, e o Gabriel também tinha ali as suas amizades. Então a gente pode pensar que, por exemplo, daqui a pouco, realmente o elenco não gostou dessa forma de afastamento. Mas essa frase do Depena escancarou que realmente teve muitos problemas nesse afastamento, mas que, como ele mesmo disse, até por respeito e até por ser um capítulo que já passou no Gabriel, no Depena no caso, né, algo que ele não vai falar em público, mas realmente aconteceu aí uma coisa muito forte. Outra situação que eu quero te falar é sobre o nome que começou a ser colocado no Internacional. Eu conversei com o presidente do Atlético Goianiense, o Adilson Batista, sobre isso, que é sobre Shailon. O Shailon é o meio-campista do Atlético Goianiense. Inclusive, no fim do ano passado, início desse ano, ele começou a ser cogitado como novo reforço do Internacional. Naquele momento, já o presidente do Atlético tinha me descartado. E nesse início de temporada, o Shailon é um camisa 10, para quem não sabe, tá? É realmente um clássico número 10. Ele é um cara que pode jogar ali na função do Maurício, mas ele é essencialmente um cara que jogaria, por exemplo, no lugar do Alan Patrick. E ele hoje é o meio-campista com mais assistências nesse 2024. Ele tem 12 assistências, sim, por incrível que pareça, ele tem 12 assistências já neste ano de 2024. E o Shailon é um jogador que está destacando muito no Atlético Goianiense, mas muito mesmo. Jogou muito bem o Campeonato Goiano por lá, tá? E é um nome que nesse momento, né, por óbvio, começou a ser colocado no Inter, né? Por exemplo, só para pegar de números aqui, ó, ele tem 16 jogos, 7 gols, tá? E 5 assistências, né? E aí totaliza, por exemplo, as 12 participações de gols e não 12 assistências. Mas enfim, é um atleta também de 26 anos, ou seja, jogador novo. E um atleta que teria o contrato, por exemplo, terminando no fim do ano, e o Inter tem uma boa relação com o Atlético Goianiense, né? Os dois presidentes se dão muito, poderia haver algum tipo de situação. Conversei com o Adilson Batista, ele me disse que não está sabendo nada sobre isso, que é um nome que, inclusive, o Inter não colocou, não chegou a inclusive, sondar. Essa informação foi inicialmente trazida pelo Nando Gross, tá? Mas a informação do presidente do Atlético Goianiense é que o Inter não tem interesse na contratação desse jogador. Hoje, dia 13, para a janela de transferências fechar, falta exatamente 6 dias. A janela fecha no próximo dia 19, tá? E as informações que a gente tem de bastidor é que o Fabrício foi a única contratação do Inter nesta janela de transferências. O Inter que não vai se reforçar mais. O Inter tinha interesse em, por exemplo, trazer o lateral esquerdo do São Paulo, que é o Wellington. Não vai ser possível, não vai ser viável fazer essa contratação, porque o São Paulo teria que trazer uma peça de reposição, porque é o único lateral esquerdo do plantel, e essa é uma negociação que vai ficar para metade do ano, tá bom? Então, nesse momento, o Inter não vai contratar mais um jogador. A informação que a gente tem do bastidor é que o Inter não vai trazer mais reforço. O único reforço que o Inter trouxe nessa janela, que é chamada janela de estadual, né, que serve para trazer jogadores estaduais, foi o goleiro Fabrício. Foi o único reforço que realmente o Inter fez para esta janela de transferências, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!